Boa noite, meus queridos. Como é que vai vocês? Tudo bem? Que prazer grande estar com vocês de novo aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana a paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje, domingo, nós estamos com um programa todo especial, porque o nosso irmão e amigo Gerson, lá de Salvador, Bahia, Antônio Gerson de Oliveira, vai fazer justamente isso que aconteceu na Casa Espírita, pelo Espírito Nora, pelo médium Emanuel Cristiniano. Então, depois da prece do Evangelho, nosso irmão Antônio Sérgio vai fazer uma apresentação de um mini seminário sobre esse livro tão importante, tão atual para todos nós que frequentamos a Casa Espírita. Meu amigo Gerson, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, no nosso programa Estação da Luz, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, direto de Natal para todo o planeta Terra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, essa Casa Espírita, a Casa Espírita Maria do Pão, a você, meu irmão Tavares, e a toda a família do Fabiano de Cristo. Uma boa noite maravilhosa para você e todos os seus ouvintes. Que o grande arquiteto lhe cubra de bênção e ampare você e sua família, hoje e sempre. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos para que a gente possa trazer esse assunto tão importante e conversar diretamente com cada um, explicando as necessidades do que Jesus nos ensina e a doutrina espírita. Vigiai e orai. Orai e vigiai. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer hoje a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que a Virgem Maria, Mãe Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, nos abençoe e nos ampare. Muita paz a todos. Muito obrigado, meu irmão, essa prece tão linda que é a prece de Cáritas, que chegou como um presente, né, porque chegou no dia 25 de dezembro, se não me falha a memória, de 1887, essa mensagem que foi psicografada. Nós vamos ler hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral do Espiritismo, o capítulo 27, que tem como título Pedir e Obtereis. Qualidade da prece, ou qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam vossa recompensa. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto e fechai a vossa porta. Orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais
imaginam que pela multiplicidade das palavras que serão lhe atendidas, não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe de tudo que tendes necessidade, antes mesmo de lhe pedir. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Então, partindo desse capítulo, pedi e obtereis a eficácia da prece, nós vamos passar agora para o nosso irmão Sérgio, que ele vai fazer justamente esse seminário sobre um livro que tem mais ou menos uns 20 anos de lançamento, mas é um livro que parece que foi feito agora de tarde, né? Pelas informações e pelas coisas que aconteciam, parece que ainda acontecem na Casa Espírita. O livro Aconteceu na Casa Espírita, pelo Espírito Nora, pelo médium Emanuel. Meu amigo, traga para nós aí da Bahia de São Salvador esse conhecimento que o amigo vai ter para conosco e transmitir para conosco nessa belíssima noite, meu querido. Vamos aprender junto, né? Então, eu gostaria de botar o item 2, você dá um clique no item 2, Aconteceu na Casa Espírita. Veja bem, através da exposição de um caso relatado do livro Aconteceu na Casa Espírita, como você colocou, pelo Espírito Nora, através do médium Emmanuel Cristiano. Esse seminário tem como objetivo apresentar esclarecimentos e estímulos para a vigilância, a oração, o estudo e o trabalho, guardando a certeza de que o que quer que venha acontecer na casa espírita, no templo, no seu lar ou no dia a dia de cada um, fruto das nossas boas ou má fé, será sempre de nossa inteira responsabilidade. Então, é bom a gente frisar isso, essa responsabilidade que nós temos do nosso acontecimento, porque é a lei de causa e efeito. Aonde está o pensamento, está o espírito. Se porventura a gente tem bons pensamentos, nós atraímos bons espíritos. Se baixamos a vibração, o espírito daquela faixa vai estar conosco. E esse livro relata justamente isso, nos dando um alerta, como a gente tem essa vigilância, como a gente está em oração, não só na casa espírita, também na nossa casa, no trabalho, enfim, no nosso dia a dia. Ok? Item 3. No item 3, nós fizemos os personagens, né? Os personagens encarnados e desencarnados. A gente vai falar do livro, mas quando a gente vai falar sobre um seminário, vai transcrever ele para colocar na tela, para a gente falar, a gente faz uma metodologia, né? E aí a gente tem também o amparo dos nossos amparadores. No meu caso, Alejandro, que é um irmão de outras encarnações, que nos inspirou a fazer esse modelo para transmitir esse livro através desse seminário. Então, os personagens encarnados. Castro é o presidente da Casa Espírita, não é? Então, o presidente aí, no seu caso, é você mesmo, né, Tavares? Não, é Rinaldo Bezerra. Graças a Deus, meu karma não passa por aí. Pronto, né? Israel é o dirigente das doutrinárias. Então, a pessoa que é responsável pelas doutrinárias, no caso de Israel, que ele também é o vice-presidente, porque às vezes a casa tem presidente e não tem muitos trabalhadores, ele vai assumindo, né? Então, veja bem, então esses dois personagens, a gente vai observar no andar da frente o que é que acontece. Aí vem Maria Boaventura. Maria Boaventura, ela tem um papel importante na casa espírita, porque é o atendimento fraterno. É aquela pessoa que fica a receber todos que na casa espírita chega, que quer ter um diálogo, que vem com suas dificuldades, o que é que está passando, caso de suicídio, enfim, todos os problemas, atendimento fraterno. E lá está Márcia Boaventura para acalmar as pessoas, orientar, né? Senhor Boaventura é o marido de Márcia. A gente vai ver o que acontece. Porque quando a mulher e o marido trabalham junto na casa espírita é mais fácil. Mas quando um só trabalha, as dificuldades são enormes. Porque mesmo sendo espíritas, médios, as dificuldades são grandes. Se vem junto, é para exercitar o amor e o perdão. Agora, você imagine, um é médio, trabalha na casa espírita, e o outro não é evangélico. Olha a confusão.
Então, aí está, no caso, o seu Boaventura, que é o marido de Márcia, que nós vamos falar mais tarde sobre ele. Clodoaldo é o pastor de uma seita religiosa. Então, Maria de Souza, fluidoterapeuta, é a passista da casa. Tem vários passistas, mas ela é uma passista, e esse personagem foi colocado para a gente ver e observar quando os passistas, a vaidade vai à flor da pele. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Soraya Barreto, médio de passividade. É aquela que se diz assim, abre aspas, boa médio, tudo que vem recebe, conversa. Então, a gente vai ver a situação. Sérgio, dialogador, doutrinador. Então, veja bem, Sérgio, dialogador, que vai dialogar com os espíritos que Soraya, médio de passividade, vai incorporar, digamos assim, para poder ter o diálogo. Essa é a parte de encarnados. Agora, vamos ver a parte dos desencarnados, que é que a gente possa entender o que vai na frente mais. Então, desencarnado, Júlio César. Júlio César é o personagem do livro, né? É o personagem principal do livro. E ele é o chefe de uma cidade no plano inferior. Vocês imaginem que a cidade dele tem mais de, não sei quantos, mais de 2.000 seguidores na cidade dele, viu? Ele que manda, né? Gonçalves, comparsa imediata de Júlio César, ou seja, a segunda pessoa de Júlio César no mundo espiritual é Gonçalves. Joana, cooperadora do plano espiritual, é uma das mentoras da casa, é aquele espírito maravilhoso que está sempre nos orientando, dando orientações para a gente seguir os bons caminhos. Daniel, entidade obsessora responsável pela seita religiosa. Bom, vou fazer um parênteses aqui para a gente entender. Toda casa espírita tem um mentor espiritual, né? Toda igreja, todo hospital, toda cidade, né? Toda pessoa tem seu mentor espiritual. Então, é uma escala da individualidade do mínimo ao máximo, né? A coletividade. Então, todos têm um responsável. No caso de Daniel, ele é responsável pela obsessão na seita, que vai intuir os pastores, etc., que trabalham lá. Lá na frente a gente vai falar sobre isso. Elvira, obsessora sedutora. Então a gente tem vários tipos de obsessora, né? E tem aquelas outras, né? Que estimula a vaidade feminina. Então, e a masculina também. Então, Elvira é essa obsessora. Augusto é um conselheiro do mal, é um sábio do mal. É aquele que os outros que estão abaixo de Júlio César, está com dificuldade, procura ele para ele orientar o que fazer. Né? Antônio é o responsável espiritual pela casa espírita, ou seja, o mentor espiritual da casa espírita. Bem, nós estamos apresentando os personagens com suas responsabilidades. Não é? Como é que você está vendo isso aí, meu irmão? Meu irmão Tavares? Alô? Tavares? Não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Muito bem. Nós já lemos esse livro e ele é muito interessante, porque as personagens que você falou, entre encarnados e desencarnados, lógico que nada ocorre sem o consentimento do Pai. E um espírito não se aproxima de outro por um vão momento, por uma queda de paraquedas. Tudo tem uma razão de ser. Então, se você pegar aí a personagem, vamos supor, o Antônio, que é o mentor espiritual dessa casa, com certeza ele tem ligações lá com o Júlio César e com o Castro e com todos que estão aí. Todos estão, de uma forma geral, e essa é a grande tônica do livro, eles estão, todos nós, e todos na casa, nesse romance, estão verdadeiramente embaraçados um com o outro. E somente os laços fluídicos do amor é que poderão fazer essas algemas, de uma forma geral, se quebrarem. É essa a grande mensagem que o livro traz. Nós não vamos contar aqui o livro todinho, porque essa é a sua possibilidade. Mas é isso justamente que ocorre. Quando você traça esse paralelo entre os encarnados e desencarnados, é como se você fizesse uma ponte, uma ligação entre um e outro. Certo, meu querido? Perfeito. Então, é justamente isso que a gente vai ver nos capítulos. Então, nós temos aí, no item 4,
os capítulos, são 16 capítulos, né? Então, o primeiro capítulo, que é uma programação. Então, a gente vai observar nesse capítulo como os espíritos fazem sua programação, tanto no mundo inferior como no mundo superior. Tudo existe uma programação. Depois nós vamos no capítulo 2, avaliação e ameaça. E no capítulo 3, nós temos orientação aos encarnados, ou seja, os nossos mentores espirituais na Casa Espírita sempre vai nos dar orientando, né? No capítulo 5, nós temos estimulando a vaidade. Como é que a nossa vaidade é estimulada, né? No capítulo 6, intervenção superior. Os espíritos interferem quando a coisa está pegando demais, né? No 7, verificando os resultados. No 8, cedendo às tentações. Então, tem aquele ditado, né? A pedra é dura, a água é mole, tanto bate até que fura. Se a gente não ouve os conselhos dos bons espíritos, ouvindo dos maus espíritos, a gente começa a assimilar e a achar que está certo. Esse capítulo fala sobre isso, né? O capítulo 9, entre as mensagens e crítica. É um momento que tem as mensagens dos dois lados para nos fortalecer como a gente vai superar essas dificuldades. No capítulo 10 é fascinação, ou seja, uma obsessão. E a fascinação é a pior de todas as obsessões, porque a fascinação, o obsidiado se julga que ele não está obsidiado, quem está é o outro. Então, para mim, é a pior obsessão que tem a fascinação. É a mais 11 perigosa. é mais perigosa. O 11 é no auge da crise, quer dizer, quando a crise está demais, o que acontece? Aí a reação das trevas, como é que ela acontece, que ela vê como é que está a briga, como está ocorrendo agora nessa transição, não é? E no 13 nós temos a fraternidade e a vigilância. No 14, última tentativa do obsessor Júlio César, no caso. E no 15, o bem vitorioso. E o texto, 16º, o socorrendo os vencidos. Porque Jesus é bondoso. Ele jamais vai deixar nenhum filho desamparado. Né? Então, está os capítulos. E a gente vai começar agora o trabalho falando do capítulo 1. Né? Então, no capítulo 1, está aí a infiltração programada. Então, a gente colocou para poder a gente ter um entendimento como funciona, né? O planejamento das trevas. Então, veio que elas são super organizadas. Passa para o 6, por favor. Entendeu? 6? Passa para o 6. Que é o capítulo 1. Não, volte aí. Isso daí, Certo, desculpa. volte aí. Daí você já está no 7. Volte para o 6. Isso. Então, veja bem, o capítulo 6, né, era no item 6 aí, você tem um planejamento das trevas. Como eles são super organizados. Então, Júlio César, então, é super organizado. O que é que ele faz? Ele vai fazer uma reunião com todos os seus comparsas, mais de 2.000 seguidores, tá? E vai pedir um relatório completo da casa espírita em questão. Então, veja bem, o que é que ele vai fazer? Manda seus comparsas ir para a casa espírita observar tudo o que está acontecendo lá. E aí fazer um relatório para ele, para que ele possa, através desse relatório, agir para fazer o ataque dentro da casa espírita e fechar a casa espírita, que era o objetivo dele. Então, veja bem, nesse relatório, o que é que acontece no relatório? Ele coloca, né, o relatório atualizado dos trabalhos da casa espírita. Aí o discurso de Júlio César, com convenções ao bem. Mais de 2.500 espíritos foram para o outro lado. Isso está no relatório, né? O outro lado, quer dizer, obsidiados, equilibrados, cerca de 3.000, estavam obsidiados. Foi lá a casa espírita tratou mais de 3.000. Entrevistados, mais de 4.000. Então, a gente viu o Boaventura lá, mais de 4.000 pessoas houve o atendimento. Que maravilha a casa. Né? Vibrações para mais de 20.000 pessoas. Então, Júlio César ficou pasmo. Como é que pode a casa atender tanta gente? Né? Palestras, passes, para mais de 15.000 pessoas. Visitas a enfermos, mais de 200.
aí no hospital, aquela visita que a gente faz no hospital, visitar em casos doentes, né? Sem falar nas obras sociais. Vocês imaginem o auge dessa casa, essa casa espírita, o benefício que ela faz. E aí, esse obsessor quer fechar a casa, faz um relatório. Desse relatório, ele vai começar a fazer um planejamento para como atacar e fechar a casa. Aí vem, do lado direito, aí na tela, preparação dos protetores. Porque a casa tem seus protetores. Então, Joana, aquela médium, né, descobre um plano em uma reunião mediúnica. A espiritualidade agenda à madrugada uma reunião com os protetores da casa espírita e os trabalhadores. Então, veja, senhores trabalhadores da casa espírita, não é só na casa que trabalha, não, no mundo espiritual. Então, por isso, orar e vigiar é necessário, porque o trabalho não encerra só na casa, não. Quando você vai dormir, você tem atividade. Então, é necessário vigilância nos filmes que você está assistindo, no que você anda falando, etc., nas políticas indevidas, inadequadas. Ok? Pronto, quero ouvir de vocês aí. Gerson, já temos duas perguntas aqui, do Júnior lá de Parnamirim e do Sérgio de Pium, mas eu queria pedir a preferência a eles e fazer uma pergunta. Eu queria que você desse um esclarecimento bastante interessante, porque muitos trabalhadores acham que o trabalho da Casa Espírita ele encerra com a prece final lá na Casa Espírita. E parece que aí no livro, logo no primeiro capítulo, já traz a nossa irmã Joana Média, a espiritualidade, que esse trabalho ele deve ser muito mais intenso, né, e muito mais fraternal quando nós estamos dormindo e o espírito liberta do corpo e o trabalho continua no plano espiritual, não é isso, querido? Então, veja bem, a gente vai primeiro responder da seguinte forma. O médium, ele é médium 24 horas. Ele não é médium só na casa espírita. Ele é médium 24 horas. Quando é na programação reencarnatória dele, ele já veio com a disponibilidade para a faculdade mediúnica. Uns mais, outros menos, etc. Então, ele já veio com isso gravado no seu perispírito. Quando você vai ler aquele livro, Trilha da Libertação, onde tem as reuniões mediúnicas de desobsessão. Tá? Então, o médium não trabalha só na casa espírita com o corpo físico, ele trabalha em deslocamento também. Então, ele é médium 24 horas. Então, o trabalho não é na casa espírita. No momento que a gente começa a entender o medionato, o que é o medionato? É a consciência da sua faculdade mediúnica. Aí o médium já tem esse conhecimento, aí ele vai estar vigilante sempre. Não é? Mas quando não tem esse conhecimento, é natural, porque as nossas condições morais somos imperfeitos e estamos nesse estágio de aprendizado no campo moral. Ok? Muito bom. E nós temos aí uma pergunta, nós vamos até colocá-la aqui no ar, ver se a gente consegue. Deixa eu me ver aqui. Pronto. É o nosso irmão Júnior de Parnamirim, que sempre pergunta, sempre está participando aqui dos nossos programas. Ele pergunta assim, como e por que ocorrem esses verdadeiros assaltos ao centro espírita? Ele quer saber como e por que ocorre isso. Bom, veja bem, eu vou responder, mas antes de responder, vai chegar essa parte, e chegando essa parte, aí eu vou responder essa pergunta, porque tem essa parte no centro. Aí aqui no livro tem essa parte. Por que está ocorrendo isso? Por que está ocorrendo essa obsessão generalizada na casa espírita? Por que está acontecendo isso? Então, vamos esperar chegar no capítulo para que a gente possa responder, para não adiantar. Pode ser assim? Pode, eu acho que o Júnior não vai ficar chateado com isso, não. Ele aguarda, porque ele quer saber a resposta. Quem pergunta quer saber, quer aprender mais, já diz um amigo nosso. Ok? Então, vamos passar para a página 7. Vamos passar para o 7. Pronto. Então, veja bem, no plano, né? O plano, aproveitar os deslizes e descuido dos trabalhadores. Trabalhar silenciosamente no campo dos sentimentos, sugerir pensamentos de. Então, veja bem, aí já está respondendo a ele. Toque aí para você aparecer.
aparecer estimulado para isso. Então, como é que ocorre isso? Vamos lá. Vai estimular o quê? O ciúme, né? Estimular disputa de cargo, melindres, né? Indignação, né? Fofocas e irritação. Graças a Deus, essa casa não tem isso aí. Graças a Deus. Isso é muito bom. Então, veja bem, o princípio da obsessão está aí. Esse é o princípio. Tá? É o estímulo. Que nós somos no capítulo... Sérgio, por quanto tempo você tem esse estudo já aí no seu PowerPoint, querido? Quanto Ele tempo? É de que ano, mais ou menos? Esse seminário nós fizemos em 2005. 2005, né? É. Tudo bem, sem querer levar muito em conta, e eu não quero chamar para esse lado, mas parece muito com o bichinho do coronavírus, que está aí aperreando todo mundo. Se você for ver, é bem parecido. Mas vamos Na época prosseguir era na outra próxima vez. epidemia. Na época tinha outra epidemia, viu? De gripe, né? Vamos Foi prosseguir só na para próxima relaxar. vez. Mas você coloca aí, veja bem, onde tem esses quadros aí, o estimular. Nós somos no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, acho que a questão é 459, parece, aonde nós somos influenciados pelos Espíritos muito mais do que imaginamos, 24 horas, Bora. certo? Não é isso? É Então, veja isso. bem. Então, se Kardec nós pergunta e somos os espíritos respondem. influenciados pelos Espíritos, depende da nossa vibração. Se eu vibro em uma faixa, eu vibro em outra. Não é? E aí tem o ciúme. Ciúme é uma coisa terrível. Não é? Disputa de cargo. Ninguém quer, mas na hora que um está, o outro quer mandar. Na hora da reunião, ninguém quer dar opinião. Não é o caso daí, não, viu? Estou falando no modo geral, viu? Pelo Não, amor de aqui Deus. isso não ocorre sob hipótese nenhuma. Isso aqui estamos isentos. Isso, graças a Deus. Então, veja bem, aí as pessoas têm isso, milindres. Qualquer coisa que fala, chamar a atenção, conversar, está milindrado. Não pode ser chamada a atenção. Na casa espírita tem que ser coeso, ter o grupo um confiável um no outro. Se não há confiança, não tem condição de trabalho. E quando você vai conversar com o médico, ele às vezes está fora digamos, dos padrões normais, ele se milindra. Aí os espíritos chegam em cima. Indignação, fica indignado, porque foi questionado a sua verdade. Porque cada um quer ter sua verdade. Lembrando que a verdade é relativa. A única verdade é de Jesus, é de Deus. Fofocas. Ave Maria, eu disse e me disse. Graças a Deus essa casa não tem isso. Agora é uma fofocagem que só agora, de política. Política disso, política daquilo, matando, botando minhoca na cabeça de todo mundo. É uma fofocagem que só. E as pessoas ficam irritadas. Por que ficam irritadas? Por causa das vibrações negativas. Está existindo uma guerra no mundo espiritual. Então, as vibrações negativas são muito grandes. Acha campo, porque eles precisam, o desencarnado, do ectoplasma do encarnado, aí acha campo, pronto, vai usando isso, vai irritando mais ainda. Aí está o motivo das obsessões coletivas. Então, vamos passar agora a outra parte. Eu acredito que aí já vai respondendo. Isso, a avaliação. Então, o capítulo 2 vai fazer uma avaliação dessa ameaça. Por que está acontecendo isso? E vamos responder a pergunta que o menino fez. Vamos aí. Vamos lá, deixa eu colocar ela aqui no ar. Volte. Deixa eu ver se é essa daqui. Pronto. Como e por que ocorrem esses verdadeiros assaltos ao Centro Espírita? Júnior, de Nova Parnamirim. Pronto. Eu nem vi aqui. Abre isso aqui para mim, essa última pergunta aí. Aí vou fazer a pergunta e logo em seguida eu respondo a ele, viu? Passa aí para o 9. Aí o mentor espiritual. Quando se tem um trabalho na casa espírita, pode passar para o número 9. Quando tem um trabalho na casa espírita, no início dos trabalhos, da reunião, o dirigente dos trabalhos pergunta aos mentores espirituais se quer dar alguma orientação, algum espírito quer dar uma orientação, etc. Não é isso? Isso é um prático, ou no final ou no início. Toda casa tem que ter esse tipo de trabalho, porque quem orienta a casa espírita são os espíritos. Os encarnados
administra a parte física, mas a parte espiritual são os espíritos. Aí vem palestra do mentor, né? O mentor espiritual da casa, no caso foi Antônio, alerta ao desejo de dominação das entidades inferiores, tá? Alertou na reunião mediúnica, foi dito que estava acontecendo. Aí colocou, essa é uma batalha que compete aos encarnados vencerem, ou seja, aos trabalhadores vencerem. E ele complementa, nós, porém, nos limitaremos a protegê-los, vigiando, orando fervorosamente. Então, a espiritualidade vai orando, mas os encarnados têm que vigiar, porque a solução compete aos encarnados. A infiltração, que é a pergunta do menino, ocorre devido aos descuidos dos encarnados. É a pergunta que ele fez. Por que descuido dos encarnados? A necessidade de aprendizado. Veja bem, por que ocorre? Por causa desse descuido e a necessidade de aprendizado. Então, nós vamos passar para o item 10 para poder responder, né? Então, veja bem, passo para o 10 aí, para a gente responder. Passou por 10, pronto. Está aí a resposta. É certo que alguns, pelo sentimento que nutre, não merecem sequer nosso concurso. São os profissionais espíritas. Aí a pergunta é, o que são os profissionais espíritas? São aqueles que não recebem nada financeiramente, mas buscam elogios e notoriedade. Se irritam quando não são citados ou convidados para algum evento. Tem muito conhecimento das doutrinas, lê tudo, mas não tem a vivência moral. Os profissionais espíritas serão os mais atingidos. Aí está respondendo a pergunta que o menino fez. Completamente. Meu amigo, aqui você não vai nem tomar fôlego. Você respondeu essa, Rose, né? Já tem uma pergunta que está aí. Eu tentei, ela me mandou pelo Face e eu estou botando aí na tela para você. Rose pergunta: os filmes que assistimos também influenciam? Sinto que me fazem mal, né? Aquele filme meio travoso que a gente assiste. Será que esses filmes também têm o condão de influenciar? Porque ela diz, segundo ela, quando ela assiste algum desses filmes, ela chega até a passar mal. Pronto. Primeiro que, se ela tem que passar mal, ela tem que ter a consciência e não assistir, certo? Se o filme influencia, influencia sim. Se nós somos influenciáveis 24 horas por dia, no livro dos Espíritos, na pergunta 459, fala, e muito mais do que imaginamos. Então, as tendências morais, quando nós reencarnamos, tem o esquecimento, mas eu trago no meu registro as tendências morais, sexiola, palavrão, isso e aquilo, enfim. E essas tendências de maldade, etc., são estimuladas. E o filme é um grande meio que surgiu através das telas para estimular isso que está guardado dentro, no perispírito de cada encarnado. Então, se faz mal, muito mal. E também tem filme que faz bem. As duas coisas têm que andar. Então, não se deve assistir filmes que causam transtornos a nós, moralmente e espiritualmente. Devemos ter essa consciência, esse amadurecimento. Ok? Muito bem, espero que a Rose tenha escutado e não assista mais filmes. Tem tantos filmes bons aí, filmes espíritas, espiritualistas, né? Boas comédias, desenhos animados, fantásticos. Devemos estar assistindo esses verdadeiros embrulhos. Vamos continuar com 10 ou vamos avançar para o 11? O 11. Então, veja bem. Continuando a palestra do mentor espiritual Antônio, né? Ele coloca, permitiremos a infiltração para que nossos irmãos em humanidade possam dar testemunho. Centenas de espíritos enganadores alcancem a libertação. Está percebendo como é a situação? Enviaremos mensagens preventivas, solicitando mais trabalho, tolerância, oração, convocações para os protetores de todos os encarnados, de todos os trabalhadores.
orientarei pessoalmente os dirigentes encarnados. Então, veja a preocupação da espiritualidade que tem. Não é? Aí nós vamos avançar para o item 13. 12 e 13. Só um momentinho, por favor. Deixa eu ir para cá. 12, o 13. Pronto, orientando os encarnados. Tá certo? Então, veja bem, um mentor espiritual orienta Castro, que é o presidente, Israel, que é o vice-presidente, é o diretor de doutrinária. Ele ocupa 2 cargos. Em desdobramento, durante o sono. Então, veja bem, o cabra vai dormir, faz uma prece, vai dormir. O presidente trabalha 24 horas por dia, né? Os diretores também, viu? E o doutrinário ainda. Veja a responsabilidade dele. Durante o sono, tá certo? Aí coloca o mentor espiritual para os 2. Prevenir, tá certo? Irritações, aborrecimento. Para eles terem, quando acordarem, ter esse comportamento, né? Cultivar tolerância e vigilância, quer dizer, os 2 ter isso. Prevenir irritações, aborrecimento e cultivar a tolerância, a vigilância. Procurar conciliar a autoridade moral com fraternidade. Não é? Veja que isso é muito importante. Essa procurar conciliar, mesmo que não entre em vibração com os inimigos do bem, serão atingidos através de cooperadores e frequentadores. Eu vou fazer uma observação aí que serve para todos os trabalhadores da casa espírita, viu? Porque, às vezes, você está em vibração, às vezes você está em orientação, às vezes você está vigilante, mas seu ente querido do lado, ou um amigo, está em vigilante, e aí chega junto de você, e a vibração dele é tão negativa que atinge você também. Então, orar e vigiar, 24 horas. Então, e aí serve para todos esse item, não só para Castro e não só para Israel. Continuando, Castro pede para lembrar ao acordar, mas nada de privilégio. Guardarão a sensação de que algo desagradável vai acontecer. Então, nada de privilégio, nem para ele, nem para nós, nem para ninguém. Então, temos que ter isso. Então, perceba isso aí. Ok, muito bem. Então, a prevenção que o livro nos recomenda é a oração e a vigilância. Aquilo que Jesus de Nazaré já fala há mais de 2000 anos, insistindo na oração e na vigilância. Isso é 24 horas por dia, né? Isso. E essa observação que deve ser feita todos os trabalhadores. Porque mesmo a pessoa não tendo nada a ver com peixe, recebe a galinha pulando. Como meu pai dizia antigamente, com quem anda com porcos, farelo come. Se você está com pessoas negativas demais, só fala coisa ruim, então você vai receber coisa ruim. Então é necessário orar e vigiar, tá? E nada de coisa ruim. Ok? Vamos avançar agora. Vamos avançar aí para o 14. Pronto, 14. O simbolismo da caixa rachada. O sonho que os 2 tiveram. A interpretação. Então, Israel permanecia à frente do respeitável instrutor espiritual. O sonho dele. O sonho de Castro. A casa espírita completamente infestada por rachadura. Então, você percebe que o presidente da casa, como ele tem uma responsabilidade dobrada, na interpretação dele, a casa rachada. E a casa rachada poderia cair em cima de alguém. Gostaria que você abaixasse mais aqui, que eu estou no trabalho. Aí, veja bem. Então, o sonho, você vê como o Castro estava vendo a situação. Ele como presidente da casa. Se a casa está infestada de rachadura, vai cair. E em cima de quem? Dos frequentadores. Né? Então, o Castro estava... Né? As paredes rachadas pode causar um enorme prejuízo. Vou chamar um técnico. A preocupação é grande, você é dirigente da casa. E depois você vê uma casa nessa situação.
Mas você vê a versão Você é o responsável maior, né? Queira ou não queira, né? É o Exato. Aí você vê responsável o maior, vice-presidente, né? né? Queira ou não. Exato. Perfeito. Então, o vice-presidente, no caso da doutrinária, no caso Israel, pode ser um alerta para fortalecer a nossa vigilância. A propósito, acordei com o desejo de fazer um seminário para fortalecer os trabalhadores, porque trabalhador espírita, graças a Deus, não é o caso daí. Não gosta de estudar, não gosta de ler, só quer fazer, é praticar, só e mais nada. E acha que sabe tudo. Graças a Deus, não é o caso daí, viu? Graças a Deus. E aí o seminário fortalece as pessoas, né? Ajuda para quem não gosta de ler. Ok? Desculpe minha fala. Lógico. Não, Pronto. tudo bem. Vamos embora, vamos em frente. Vamos agora para o Passar ataque. Né? O item, o 4, na 16. o 16 agora. Isso, Iniciando o ataque, né? isso. Veja bem, depois de tudo isso vai ter o ataque, né? Então, o levantamento de Gonçalves para Júlio César. Então, a gente percebe aí que Júlio César, ou que Gonçalves é a segunda pessoa de Júlio César. Ele ficou responsável pelo ataque, né? Fazer o relatório, passar, etc. Aí ele vai dar agora as informações a Júlio César do relatório que ele fez. Aí começa pelo atendimento fraterno. Márcia Boaventura. Aí ele coloca, é uma colaboradora dedicada, nenhuma falta em 5 anos, distante da fofoca, condições moral ímpar. E aí do lado ele coloca, entretanto, o seu marido, Boaventura, tem densas vibrações, às vezes frequenta a seita religiosa, uma seita religiosa, numa casa, acredita no espiritismo, ele acredita que o espiritismo é coisa do demônio. Veja bem, enquanto a mulher vibra numa faixa, o marido vibra em outra. E os espíritos em cima dele, né? Aí o plano. Como fazer isso? Lembramos que lá, Márcia Boaventura, atendimento fraterno, fez mais de 20 mil. E aí o plano inicial é, vamos afastar Márcia Boaventura da casa espírita. E como fazer isso? É uma pessoa íntegra, condições morais ímpar. Como tirar ela? Aí Júlio César chama Gonçalves e diz, acompanhe o marido dela, seu Boaventura, até a igreja. Certo? Essa é a estratégia. Com a ajuda de Daniel, que é o espírito que é induzido do mal, ao Clodoaldo, que é o pastor, né? A encenação. O pastor faz a encenação, sai gritando contra os espíritas, contra as casas espíritas. E aí, seu Boaventura fica cheio de verdade, verificando que tem desejos, etc. E aí a disputa dentro da casa espírita de cargos, etc. Ok? Damos uma parada aí para vocês fazer uma reflexão sobre isso. Nós temos aqui uma pergunta do nosso irmão Valderedo, deixa eu botar aí na tela. Valderedo das Quintas pergunta: as trevas são mais organizadas que os encarnados? Quer dizer, o plano espiritual inferior, trevoso, ainda tendente ao mal, eles são mais. Deve ser esse o sentido da pergunta dele, que eu apenas só fiz transmitir, ele só botou assim, mas deve ser. São mais organizados do que nós. Olha, infelizmente, todo obsessor é mais organizado do que obsidiado. Infelizmente. Tá certo? Infelizmente. Então, Porque as pessoas, no livre-arbítrio da carne, eles têm, digamos, uma variação muito grande. Porque o dia a dia você tem uma gama de situações a ser resolvida. E às vezes falta vigilância, etc. Encontra no mundo espiritual, nas trevas, os caras só se dedicam a isso, às 24 horas. Ele não tem outra atividade. O encarnado tem várias atividades. Tem família, tem trabalho, tem isso, tem aquilo. E isso, onde está o pensamento, está o espírito. E às vezes falta a vigilância.
Mas os desencarnados não. O obsessor persegue pelas suas vibrações. Então, orar e vigiar diminui a vibração negativa, mas não deixa de existir. Ok? É meu ponto de vista. Lógico, evidente. Né? Lógico Então, que é vamos evidente aí. que não. Não é? Diga. Lógico e evidente que não existe, por parte das trevas, no nosso modo de ver, uma organização que a gente ache perfeita, porque primeiro são imperfeitos, mas essa organização, dentro do nosso ponto de vista, parte muito mais das energias que nós podemos desorganizadamente ceder para eles. É aquilo que você falou da questão 459 do livro dos espíritos. Então, nenhum espírito reina sobre um outro, em canto nenhum no universo, a não ser que nós venhamos, de fato, de direito, a permitir que isso ocorra. Isso está muito bem explicitado lá na prece, eu acho que é no item 81, 82, do capítulo 28, do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece pelos obsessores e pelos obsidiados. Então, se isso está ocorrendo, com certeza absoluta e inconteste, não digo 100%, mas 90%, 95% é porque nós, de uma forma ou de outra, deixamos, queremos e gostamos, infelizmente. Verdade. Ok? Nós vamos para a 18 agora. Deixa eu só ver aqui que deu um probleminha. Deixa eu só chamar aqui. Oh, a minha assessora deu um probleminha aqui no nosso. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, consegui. Não consegui. Nada. Deixa eu ir para cá. Agora pronto. Aí eu vou agora para o 18. Estimulando a vaidade. Pronto. Então, você sabe que eu sou bonito, né? Você sabe muito bem disso. Você tem consciência que eu sou lindão. Não tenho dúvida nenhuma disso, entendeu? Graças a Deus não é só você que é vaidoso, não. Eu também, viu? Mas vamos lá. Veja bem, nós vimos lá no início Maria Boaventura. Agora a gente vai para uma ela outra era na água fluidificada, né? Não, agora nós vamos para, não é fluidoterapia, ou passe. Né? Ah, sim, Então, passe, estímulo à vaidade. Ataque ao grupo de fluidoterapia, ao grupo de passistas. Infiltração através das brechas. Quais são as brechas que os passistas têm? Orgulho, vaidade, mesquinhez, desejo de mando. Graças a Deus aí não tem ninguém com isso. Graças a Deus. Fico feliz com isso. A tática do mal. Através de obsessores de nossa falange, da falange do mal, daremos uma falsa impressão de cura, incentivando aos passistas a vaidade, orgulho e disputas. Maria de Souza, que ela é uma médium de cura, que é uma pastora passista médium de cura, ela tem uma vontade sincera de ajudar. O sonho dela é ser reconhecida como uma magnetizadora, uma passista de cura. E aí o ataque vai ser em cima dela. E como fazer isso? O que é que os espíritos estão colocando? Que pega um obsessor para ser curado. Então, vamos ver como é que vai fazer. Passe para o 19. Estimulando a vaidade, né? Continuando. Negociação do mal. Como é que vai fazer isso? Então, na hora de pegar um obsessor, né? Que aí Clodoaldo, né, que é a segunda pessoa de Júlio César, vai em cima e diz, não pode, vai curar o cara? Aí eles, vai curar sim, vamos negociar. Veja, vamos afastar, através do passe, né, de Maria de Souza, o afastamento de um obsessor, de um paciente, durante 6 meses. Né? O obsessor estava do lado dela, o caso do obsessor, no caso, seria tratamento obsessivo, mas foi tomar passe para ser desobsessão. Então, Maria de Souza, o espírito do mal, sabendo disso, vai fazer o quê? Pega o espírito obsessor e tira. Dá uma impressão que a pessoa está curada. Né? Em troca, no final, empréstimo de 20 malfeitores sobre o mesmo período. Você já pensou? Tira um e bota 20.
O cabra é bom, viu? Tira um e bota 20. Aí, a infiltração, ela é monitorada, ocorreu para a aprovação de todos. A paciente sentiu-se curada, agradecendo a passista Maria de Souza, estimulando a ela a ser vaidosa mais ainda, que ela é um médium de cura, vai curar todo mundo. Fatos iguais se repetiram. Outros passistas ficaram com ciúme, inveja, intolerância, incompreensão. Pronto, vamos parar aí para a gente fazer uma avaliação sobre isso. Tem uma pergunta aqui que está chegando. Tem uma pergunta que está chegando aqui para a gente. Deixa eu colocar aqui para você, certo? Para que a gente possa... É bastante interessante essa pergunta. Deixa eu ver aqui, se eu já posso colocar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Como funciona essa negociação no plano espiritual, Neto do Parque das Dunas? Porque você acabou de falar, deve ser isso, creio eu, dessa questão de afastar o obsessor por 6 meses. Mas se o cara é obsessor, por que ele vai se afastar? Então, como é que funciona essa questão no plano espiritual com os trevosos de uma forma geral? Veja bem, o objetivo, né, dessa invasão era fechar a casa. Para fechar a casa, tem que atacar quem? Os médios. Né? Tem que atacar os médios. E atacar através de quê? No início a gente colocou lá ciúme, inveja, milindres, etc., orgulho, vaidade. Né? Então, afastar o médio. E como afastar o médio? Começar uma briga. Quer dizer, faz o planejamento, o passista está lá, que tem pessoas, quando chega na casa espírita, só quer tomar passe com um, não quer tomar com todo, só com aquele. Não. Passista são todos. Quando a pessoa entra, sentou na cadeira, onde for, a mesa do passe, lá na casa de conforto do passe, é o passista que tiver vai dar, não tem que escolher passista. No mundo espiritual, ele faz um planejamento, olha, vamos estimular isso, para ter a briga. Eles se organizaram para poder fazer intriga entre os passistas, justamente para poder diminuir, não é, a demanda e fechar a casa. Eles se organizaram, ok? Então, você vai no item 21 aí na frente, né? Aí no item 21, a negociação vai ter a intervenção. Né? Bote o 21 para a gente fazer a complementação. E a gente está respondendo essa pergunta através do que estamos mostrando, certo? Então, veja bem. Além disso tudo, aí vem a intervenção superior. 21, né? Ok? A intervenção superior. Isso. Então, veja bem. Aí recolhe um, tá certo? Mas recolheu aquele que estava obsidiando. Porque, na verdade, era um obsessor. O chefe dos obsessores disse, olha, se você trabalha para mim, você é meu empregado, você está de licença, pronto, está de licença. A pessoa ficou aliviada. Na hora que o cara lá não continuou com a invigilância, aí vai de novo. Acontece isso, orar e vigiar. Porque o grande problema é a reforma íntima. Não obstante o obsidiado, ele tem que fazer reforma íntima. Não adianta ir para a casa espírita tomar passe, fazer desobsessão, se não fizer reforma íntima. Não resolve nada. Ok? Então, vamos ver a intervenção superior. Lógico. Concorda comigo aí, meu amigo? Meu amigo, olha, se fosse assim, as casas espíritas seriam verdadeiros centros, assim como todas as doutrinas religiosas, centros de curas indefinidos. E o máximo que você pode conseguir numa casa é uma cura material, que acaba com o corpo, a cura real, no nosso modo de ver, ela está no espírito, e está naquilo que você acabou de falar, que é a modificação interior. Pode não ser conseguida nessa vida agora, mas nós podemos iniciar com muita segurança essa reforma íntima nessa existência. Possa ser que ela não seja concluída, mas com certeza é iniciada e no nosso modo de ver, todo trabalho no campo do início para o bem tem sempre o sustentáculo daqueles que nos ajudam e nos guiam também no campo do bem. Os nossos mentores, os nossos anjos de guardas, os nossos protetores, Perfeito. aqueles familiares que gostam de nós, não é isso? Perfeito. Então, a gente vê o seguinte,
o ataque foi feito. A gente, às vezes, na mediúnica, chega lá, um espírito diz que ele é o chefão, mas sempre em cima dele tem um outro mais chefe, tem um outro mais chefe. Então, no caso aí, Gonçalves, né, que chegava lá dizendo que era o dono da bola, que era o chefe, não era. Então, foi feito o recolhimento dele na mediúnica, a intervenção superior. Veja o que? O acolhimento, amparou, porque são nossos irmãos, amparou, né? Então, com fluidos amorosos na mediúnica, deu um esclarecimento sobre o passado desses obsessores. Aí a emoção foi muito grande, porque mexeu no orgulho, na vaidade, no retorno para o mal. Por que Gonçalves voltou para o mal? Né? Aí a semente do bem foi plantada. Aí, a partir daí, Gonçalves recebeu orientação, uma doutrinação, que houve uma incorporação. Né? Essa incorporação, houve esses esclarecimentos, não é isso? Então, aí agora a gente vai continuar para ir para o 23, né? Para ver como é que eu... Tem uma pergunta aqui muito interessante que eu gostaria de colocar para você agora, se possível for. Passa. Deixa eu ver aqui. Ela está terminando agora, mas eu acho que já dá para ir. Vê aí. Como saber se minha cura, ela deve ter ido numa casa espírita, não sei, aí não falou, não sei se foi cura de obsessão ou cura da medicina da alma, se a minha cura na casa espírita não foi uma dessas trocas, né? Quer dizer, aquele negócio a irmã fez o passe, ela está querendo, ela ficou nessa dúvida aí, a Cristina da Candelária, que é uma cadeira cativa aqui nossa, viu? Que Deus abençoe a ela. Falando para nossa irmã que a troca, se ela fez a reforma dela, se ela modificou, não existe troca. Não existe troca, tá certo? Então, o grande problema que nós temos é a falta de conhecimento, porque geralmente queremos um paliativo. Eu quero que as pessoas resolvam o meu problema, mas eu não quero dar um passo, eu não quero fazer minha parte, eu não quero interferir com Cristo através do estudo, do conhecimento. O que liberta o homem é o conhecimento. Então é necessário que ela tenha conhecimento para ter alta proteção. Sugiro ela entrar num grupo de estudo, estudar, ler, para ir fazer a reforma dela. Aí ela vai saber em que caminho ela está andando. Ok? Maravilha. Vamos passar Então, agora para o o próximo. 23. Vamos lá, o 21, 22, 23. Que é verificando os resultados, não é isso? Isso. O assédio aos participantes do grupo mediúnico. A obsessão do grupo mediúnico. Aí nós temos aí dois personagens importantes, Soraya Barreto e Sérgio Queiroz. Um é doutrinador e o outro é o médio, a médio de incorporação ou de passividade. Mas para a gente chegar até aí, eu quero fazer um parênteses e colocar sobre as vestes na casa espírita, o comportamento dos trabalhadores, como se veste para a casa espírita. A casa espírita não é uma casa de Deus e devemos estar vestidos adequadamente conforme o que vamos buscar. Não é para baile que nós vamos para lá, com roupas inadequadas, saias curtíssimas, não é? Ou calças apertadíssimas, ou de outra forma, não. Nós vamos prestar um serviço. Somos servidores do Cristo. Não é exibição do corpo nenhum, não é? Então, aproveitando isso, Elvira vai trabalhar sobre essa questão. Qual é o plano de Elvira? Elvira é a pombagira, é aquela pombagira bonita, linda, maravilhosa, né? Ela quer tudo bonito, perfumada. E ela tem um plano. Qual é o plano dela? Destruir os dois casamentos. Porque Soraya era casada, é casada, Sérgio é casado, mas com pessoas diferentes. E o que é que ela vai fazer? Tentar colocar os dois juntos para destruir os dois casamentos, os dois sair da casa espírita. Acabar a mediúnica. E aí ela vai. Como fazer? Impedir o autocontrole das emoções. Deixá-los fascinados. Estimular os sexos desequilibrados.
acontecer grandes escândalos na instituição espírita. Viu qual é a intenção? Manda Soraya vestir umas roupas bem decotadas, aparecendo o colo. E Sérgio o homem de ambas olhando o doutrinador. Né? Sérgio é o doutrinador. Soraya bonita, novinha. Né? É a média de incorporação. Sentado na mesa, com a roupa inadequada, mostrando o colo. E Sérgio com o olhão em cima. Como é que fica isso? Né? O Gerson, tem uma mensagem, se eu não me engano, é de Humberto de Campos, que eu me lembro bem que isso ocorreu até na casa Manuel Nicodemos. Até o presidente da casa me passou essa mensagem para entregar à pessoa. E a mensagem chama-se A Roupa de Visitar Jesus. É a mensagem de Humberto de Campos pela psicografia abençoada de Chico Xavier. E realmente, na segunda-feira, essa casa tem quase 70 anos, na segunda-feira funciona a desobsessão. E um casal chegou, né? Ele vestido assim, todo musculoso, com aquelas camisas regata, e a esposa também assim, parece que tinham saído para uma boate, né? E aí o presidente da casa pediu que eu entregasse a mensagem, a roupa de visitar Jesus, e nunca esqueço. Toda vez que a pessoa fala no investimento, eu me lembro desse caso. Seu Rubens, que hoje já está no plano espiritual, que era o presidente da casa, né? Continue. Pronto, é isso. Aí a roupa de visitar Jesus, quer dizer, o cara vinha todo uma roupa, então, tanto veja o bem, casal, tanto eu queria fazer o homem aqui, como a mulher. eu quero fazer uma homenagem aos evangélicos, porque eles vão para a igreja como casa de Deus, bota a melhor roupa. Eu sou do tempo das antigas, né? Chegando aos setentinha, né? O tempo das antigas, que eu tinha roupa domingueira. Todo domingo a gente ia para a missa. O sapato tinha que estar Uma brilhando, roupa. não é? Aquela roupa engomada. E qualquer coisa, as orelhas eram puxadas. E estava lá todo bonitinho. Então, todo domingo estava lá. Agora, na casa espírita, as pessoas agora vai para. Você imagine, você chega numa casa espírita, um espírito de luz quer dar uma mensagem, está o cara de camiseta e bermuda para receber. É um equívoco, não é? Mas a gente vai falar em outro momento sobre isso, sobre esses comportamentos inadequados dos trabalhadores. Depois querem são obsidiários e não querem ser obsidiários. Não é? Então, a roupa é um motivo muito grave. Então, agora vamos continuar o plano de Elvira, viu? Vamos para o 24. Vamos agora, o 24. Relatório do trabalho, né? Isso, agora vamos fazer esse relatório para você entender. O relatório que foi passado, né? Foi passado o relatório, né? O comprometimento afetado, né? Comprometimento. Veja bem, o comprometimento de quem? Do atendimento fraterno, de Márcia Boaventura, que o marido dela, né, infelizmente, seguiu caminhos diferentes. Ele vai falar daqui a pouco sobre isso. E a fluidoterapia Márcia Boaventura. O que aconteceu com Márcia Boaventura com as roupas inadequadas? Não é? O afastamento. Afastamento dos entrevistadores. Veja bem, 5 expositores. É brincadeira? 3 dirigentes de grupos mediúnicos, erudíticos, espíritas. Não é? Aí, como foi que ele foi fazer esse afastamento? Os 5 expositores foram influenciados pelos espíritos que ia ter promoção na empresa que trabalha. Para tirar os expositores que ia fazer palestra, foi o que eles fizeram. Deram promoção aos caras. Nos dias de trabalho não podia ir. Aí abaixa na casa espírita, né? Tirar os 3 dirigentes mediúnicos com viagem. Viajar. Aí uma viagem de emergência e o trabalho fecha. Vai fechando, diminuindo a casa, né? Eruditos espíritas, a vaidade, reformular trabalhos da casa, que sempre tem os eruditos na casa espírita. Quer mudar tudo, não vai fazer nada. Só quer dar opinião. Tem que fazer isso, fazer aquilo, mas trabalhar que é bom, nada. Graças a Deus não tem... Tem um amigo nosso, viu Gerson, que chama aqui em Natal, são os espíritas de Pitaco.
Pitaco eles adoram dar pitaco, mas na hora de fazer, meu amigo, pense que o cabo é o Nada. primeiro a sair, Não é isso? sabe? Cada vaidade. Pronto. Aí vem. Modismo de toda ordem para todos. 300 processos de obsessões simples, é brincadeira, Foi na instalado. casa. Arrebentou a casa, não tem trabalhador, só chega obsessor. Né? Dificuldades financeiras. Rapaz, responsável pelas obras assistenciais. O pessimismo, nervosismo, exagerado, falta de fé, vontade de abandonar as funções, deixar de ir no centro. Meu amigo, essa falta de dinheiro eu já passei. Lhe conto para você que foi difícil, mas superei, graças a Deus. Mas não é fácil. Eu Tem sei que não filho, é. tem tudo, né? Tem de Nosso trabalhar, irmão, né? só um adendo, nosso irmão e amigo Erinaldo, que é justamente aquele que é o presidente e o idealizador da Casa Maria do Pão e Fabiano de Cristo, nós sempre o acompanhamos desde o início, desde o primeiro dia de trabalho. Quando eu encontrei há mais de 20 anos atrás, ele tinha feito uma promessa ou um acordo, porque quando ele descobriu o espiritismo, ele estava muito bem de financeiro. Aí descobriu. Aí ele entrou de cabeça. E o negócio começou a dar errado. E sempre esse negócio dá certo. Aí começou a sair. Quando começou a sair, o negócio voltou o dinheiro a aparecer. Aí, então, o dinheiro apareceu, voltou tudo normal, e vamos embora de nós. Chegou dentro, pá. Aí começou a dar errado de novo. E quando eu encontrei, ele disse para ele mesmo, disse, olha, eu vou entrar agora e não saio mais. Com dinheiro, sem dinheiro, liso, sem liso, eu não largo mais por hipótese nenhuma. E faz ao menos uns 20 e poucos anos, que desde que nós nos encontramos, que aquele projeto está aqui e não falta, todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. Mas foram precisas 3 vezes, porque realmente o Que tal Deus do seja dinheiro deixa você... louvado. Né? É verdade. Né? Então, veja bem, no 26 agora, vai para o 26. Só um momentinho, Pronto. deixa eu passar lá para o outro lado. 26. 26. Então, a A tentação. tentação, né? Vencendo a tentação. Como que aconteceu? Vitória sobre seu Boaventura. Quem é seu Boaventura? O marido de Dona Márcia, né? De dona. Então, o espírito, ele É. vai ver. O que é que ele fez? Doação de todas as economias para os cofres da seita de Mamon, seita religiosa. Ele pediu demissão do trabalho, pegou todo o dinheiro que tinha e deu para ser salvo, para ter um pedacinho no céu. Tudo. O processo de fascinação de Soraya e Sérgio Barreto, e Sérgio Queiroz. Então, a fascinação foi muito grande. Isso é o resultado do trabalho dos obsessores na casa espírita. Fofoca na casa espírita e nas reuniões mediúnicas. Então, veja bem, a reunião mediúnica, graças a Deus, aí não tem isso. Mas muitas casas, quando termina a reunião, a fofoquinha. Você viu que o espírito falou? A pessoa, de vez de trabalhar, fica escutando o que o espírito está dizendo para fazer a fofoca do outro. Às vezes, eu vou lhe matar. Você viu que matar fulano? Poxa, foi em outra encarnação, não tem nada a ver com essa. Mas a pessoa fica... É o instinto da fofoquagem. Então, os espíritos aproveitam para isso. Mas nessa casa não tem, graças a Deus. Deus seja louvado, né? Então, a fofoca. E Aqui, aí vem... Gerson, o que a gente tem aqui é mais uma pergunta que eu vou colocar aí para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu Jesus. Ah, peraí, eu acho que agora vai. Vem enquanto aí tá. Pronto, apareceu aí. Júnior, de Nova Parnamirim, volta a perguntar. Essas possibilidades que você falou da chamada obsessão, creio que seja isso, pode ocorrer do encarnado, de nós, para o desencarnado? Creio que ele quis perguntar o seguinte, essa obsessão, porque nós estamos falando sempre da obsessão do plano espiritual para o plano material, mas essa obsessão, pelo que eu estou entendendo aí da pergunta, ela pode ocorrer, deve ser a dúvida do Júnior, certo? Do encarnado para o desencarnado? Positivo, veja bem. Existem muitas obsessões encarnado para desencarnado.
Tanto é que nas mediúnicas, muitas vezes, a gente ouve dizer o seguinte, assim, mas eu só estou aqui porque ele fica me chamando. O chamar é pela vibração, pelas ações, pelas atitudes. Né? Você já ouviu isso muito nas reuniões. Pelo menos já vi Já. muitas vezes. Dizer, não, eu não estou aqui, eu não quero, é ela que está me chamando, ou é ele que está me chamando. Chamando como? Através das vibrações. O chamamento é esse. Compartilhando pelos seus ideais, ambos com as afinidades. Ok? Dando continuidade das fofocas, etc. Né? Então, os membros da reunião começam a notar, não é? A questão do estímulo. Veja o que foi a fofoca, né? Elvira, aquela obsessora, que era pombagira, a toda bonitona, estimula a fraude na comunicação. Os membros da reunião começam a notar. Conversa edificante dos mentores com Soraya e Sérgio em desdobramento, mas eles não cedem à tentação. Mas fofoca continua. Alerta dos dirigentes. Um estudo, o tema, o que é uma casa espírita? O que é essa fofoca? E o que é esses membros que nós estamos colocando? Esse estímulo dessa fascinação? Por que a gente está batendo nisso? Porque muitas vezes, quando uma comunicação não é adequada, o dirigente dos trabalhos percebe que aquela comunicação é falsa. Aí chama a pessoa para conversar. Por isso que toda reunião, sem exceção, quando termina, deve ter um período de 20 a meia hora de avaliação, e para que as pessoas possam expor o que está acontecendo e perguntar. E lavar roupa suja ali mesmo, não levar para casa nem conversar. As casas espíritas que não fazem avaliação dos trabalhos estão afadadas a um desastre. Me perdoe, estou falando de modo geral. Ok? Realmente, nós concordamos em gênero, número e grau, que nós verificamos que pouquíssimas casas fazem essas reuniões, sejam diárias, sejam semanais ou mensais, sobre o andamento da casa de uma forma geral, né? A gente precisa de ter essas conversas, esses momentos, e muitas vezes o que ocorre nas casas é que depois da prece final, parece que todo mundo quer ir para casa. Também não é ficar naquela rodinha de amigo conversando no miolo de quartinha, como você muito bem falou, mas é justamente isso. Não só com todos os trabalhadores, mas pelo menos com os coordenadores de trabalho, esse feedback, né, que pode ocorrer. E depois, lógico, evidentemente, que com todos os trabalhadores. Nós conhecemos uma casa aqui em Natal, Eurípides Assanufo, aqui em Felipe Camarão, que ela fazia mensalmente uma reunião. Participamos, nós trabalhamos durante algum tempo na evangelização e no estudo do ESD, e tinha essa reunião, essa avaliação mensal, mesmo que para isso fosse levado em conta aquele negócio dos comes e bebe. Cada um traz uma coisinha, a gente senta, conversa, mas na realidade era um bate-papo sobre todo o trabalho que ocorreu. Então isso é muito salutar. Aqui na casa que nós militamos, que é o Viana de Carvalho, que fica na Ribeira, em Salvador, Bahia, todo o trabalho, depois temos avaliação. E uma vez por mês, né, no último sábado, é uma avaliação e aí socorro de todos os trabalhadores, para poder ter o equilíbrio. É o nosso caso, não estou dizendo que é isso. Nosso caso é isso. Ok? Então, dando continuidade, vamos para o número 28. Ok, pode ser por aqui. Vamos para o 28, deixa eu ir para lá. Pronto. 28. Aí, entre mensagens e críticas. Isso, auxílio do plano espiritual. Nós não estamos desamparados, como você colocou, nós estamos sempre amparados. Aí vem o auxílio do mundo espiritual. Mensagens edificantes nas reuniões mediúnicas, visitas fraternas das entidades amigas aos grupos, alertando. A casa espírita deve ser o verdadeiro templo, onde o trabalho, a tolerância e a fraternidade precisam ser colocados em evidência. Proteção espiritual e a vida de Israel,
envolvimento de frequentadores e vigilantes, sugestão para Israel afastar-se. Então, veja bem, Israel é o vice-presidente, Israel é o responsável pelas doutrinárias, né? Então, a casa espírita é o templo, ela tem que ser colocada em evidência, não o trabalhador. Há um equívoco. As pessoas querem ter evidência, querem ser estrela. A estrela é a casa. Estrelas são os espíritos que nos orientam, que nos amparam. Somos só um mero servidor. Né? Se a gente sai, vem outro lugar. Né? Então, ninguém tem cadeira cativa. Tudo é transitório. Aí é o nosso entendimento, ok? Eu ouso dizer, como já ouvi um espírito amigo falar, e de uma alta hierarquia, na época nós começamos lá pelo Bezerra de Menezes, a Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, uma casa com 70 anos aqui em Natal, e certa vez ele dava passividade sempre na segunda-feira, depois do estudo mediúnico, e uma das primeiras vezes que eu vi alguém falar isso com tanta galhardia. O trabalho não é do médium, o trabalho não é da casa espírita, o trabalho não é dos espíritos superiores, o trabalho ainda é de Jesus de Nazaré. Então, Perfeito. aquilo ficou muito marcado em mim, certo? O espírito daquela hierarquia que é Adolfo Bezerra de Menezes, ele dizia que o trabalho não é dele, o trabalho é de Jesus de Nazaré e, por conseguinte, o trabalho é de papai, é de Deus, né? Positivo. Vamos para o 29. Vamos agora. 29, entre mensagens e críticas. Isso. Assembleia dos Espíritos Superiores, com os cooperadores encarnados, fizeram um alerta explicativo. Qual é o alerta? Eles querem destruir a casa, a destruição da causa espírita, que é destruindo a casa para destruir a causa espírita. Aí os trabalhadores imprudentes aumentam o problema, oferecendo brechas no caminho. Aí os obsessores devem ser contidos amorosamente. O mal pode se tirar o bem. É estudar e viver a mensagem evangélica. Veja bem, nós temos, aí vou fazer um parênteses, nós temos o hábito nas casas espíritas de tratar os obsessores com amor, com carinho. Né? Meu irmão, perdoe. Mas quando os trabalhadores estão obsidiados, não temos o mesmo carinho. Quando ele se afasta do trabalho, nós nem procuramos saber porque ele se afastou. Só criticamos, não veio. Se fosse lá para o boteco, iria. Ou outra galadeia qualquer. Então, devemos ser amorosos com encarnados e desencarnados. Não é? Continuando. O Sérgio, Gerson. Tem uma pergunta aqui do nosso querido Roberto Martins. Roberto Martins é um companheiro de primeira, segunda, terceira, 11ª, de todas as horas. Ele faz parte aqui do grupo caritativo São Francisco de Assis. Eu acho que você conhece, chupando umas mangas ali, né, com Dona Cláudia. Que delícia! Com relação aos cargos, né? A tal da distribuição cabe ao dirigente, ao mentor da casa espiritual, na tentativa de solucionar o problema. Na distribuição de cargos, que você vai ter ali o coordenador mediúnico, o coordenador do EGE, o coordenador da infância e juventude, isso pertence ao dirigente ou ao mentor, o dirigente da casa encarnado ou o mentor da casa, ou é um trabalho conjunto. Deve ser isso que o nosso irmão Roberto Martins, né, também da rádio Portal de Luz. Vamos ter um olhar um pouco diferenciado. Determinadas casas do espírita, ela tem um poder executivo, presidente, vice-presidente, diretores, e daí forma a diretoria. Na diretoria vai a infância, a juventude, etc., e uma série de coisas. Isso é um modelo de gestão. Existe outro tipo de modo de gestão que é compartilhada.
Ou seja, não é um modelo de presidente, mas sim de um conjunto de coordenação. Então, a depender do modelo, etc. Mas, independente do modelo, tem que considerar o mentor espiritual da casa, que é o responsável. Depois, tem que ouvir as orientações. O mentor espiritual não vai escolher o presidente, mas vai orientar a diretoria como fazer. Porque a espiritualidade é quem dirige, é o nosso entendimento. Mas a direção, os diretores, é que tem a sua diretoria. Cada departamento, infância e juventude, e outras, etc., é de um departamento. É, digamos assim, um subsídio de um departamento. Tá certo? Então, esse departamento que é responsável. Ô Gerson, temos outra pergunta Oi. aqui de Aline Figueiredo, Lucena Figueiredo. Ela pergunta assim: na maioria das vezes, na casa espírita, as pessoas falam que trabalham com tal mentor. Então, meu mentor é Bezerra de Menezes, o meu mentor é Chico Xavier, algo mais ou menos assim. Sobrenome de entidades, né? Isso pode estimular a vaidade, ou alguém dizer para um médico que não sabe: olha, quem trabalha com você aí é Bezerra de Menezes, quem está trabalhando com você aí é Madre Teresa de Calcutá. Essa revelação feita por algum membro da equipe de trabalho encarnado ou pelo próprio médium, isso pode suscitar a vaidade em si e a inveja e o ciúme nos outros? Completando aqui a pergunta da Aline. Positivo, é um meio de justamente aumentar isso. Os espíritos superiores não estão preocupados com o nome, eles estão preocupados na caridade e no amor, porque é a lei maior da Terra, do amor à caridade. Eles não estão preocupados com o nome, eles estão preocupados em amparar, em acolher, em fazer a caridade. Jesus colocou, né? Ninguém irá ao Pai a não ser pelo meu intermédio. E Kardec nos coloca: sem a caridade não há salvação. Então, não há necessidade de nome. O importante é o resultado, é a obra. Não adianta a fé sem obra. A fé sem obras, ela é morta, né? Vamos para o 30 ou vamos ficar no 29? Para o 30, na hora vai parar aí, na hora a gente já vai parar já já. O 30. 35 a gente para, porque são 75 capítulos. Tá bom? Só isso, homem. A gente chega daqui a pouco. Veja bem, desabafo de Castro. Castro é o presidente, viu? Não é o caso daí, não. Reconhecimento do concurso da espiritualidade. Sofrimento, cansaço, né? Cansaço, desejo de aposentadoria, né? Desejo de aposentadoria. Ele quer se aposentar, está cansado, quer porrada de manhã, de tarde e de noite, ninguém aguenta. Chegou um momento que o cara disse: olha, o negócio está pegando, deixa eu me aposentar, bota outro, bota os mais jovens, né? Vamos botar os mais jovens aí na linha de frente, quer sair de baixo, mas não é dessa forma, Meu não. amigo, Então vamos para o quinta-feira 31 passada, aí. só um momentinho, quinta-feira passada nós falamos aqui Não com o estou nosso lhe irmão ouvindo Hércules. direito. Estamos. Nós fizemos Não um estou lhe programa aqui. ouvindo. Tá, melhorou? Não, Não está me ouvindo? muito baixo. Deixa eu ver se eu falo um pouquinho mais alto. Quinta-feira passada nós fizemos um estudo aqui com Hércules Bruno, e ele disse justamente dessa questão do espírita que quer se aposentar. Isso não existe, né? Não tem isso, não. Aí ele disse mais o seguinte: nem se aposenta aqui, nem muito menos quando desencarna, é que trabalha mais, né? Aí você vai ouvir, né? Se aposenta trabalhando mais. Vamos ver o 31 aí para a gente ver a resposta do mentor espiritual. Então, foi o que o benfeitor falou. A resposta firme e caridosa para o benfeitor, para seu dirigente aí. Jesus também teve a hora das trevas. Os adversários são nossos irmãos em humanidade. Estão apenas enganados. Todos já contribuímos para entravar o progresso. A compreensão para aqueles que estão na escuridão, para retribuir a misericórdia divina. O obsessor de hoje será o trabalhador de amanhã. Ok?
Já estamos parando, já está com 35 a gente para. Viu? Vai para Vamos, mas 32. olhe bem, é isso que você colocou aí, que o espírito Nora possivelmente deve ter colocado. O obsessor de hoje é o trabalhador de amanhã. Eu julgo, é um julgamento meu, é uma coisa muito pessoal, que nisso aí nós estamos falando de nós. Isso. Sinceramente, de você, de mim, do Assis, do Erinaldo, porque todos nós, de uma forma ou de outra, que estamos morejando pelo Espiritismo, nessa atual encarnação, com certeza absoluta, nós fomos peças raras, verdadeiros obsessores, tiranos, se ainda não somos, né, em vidas passadas, e que agora temos a oportunidade de uma luz mediana tentar alguma reabilitação. 32. Isso. Resposta do benfeitor. Perfeito. Você quer fazer um comentário? Quer fazer um comentário? Vou fazer sim um comentário. Nosso irmão Gerson deu uma parada de lá, saiu, deve ter a internet dele deve ter dado uma saída, está voltando agora. Vamos lá, vamos colocá-lo aqui de novo. Agora melhorou. Vamos lá. Pronto, meu amigo, vamos lá. Então, resposta do benfeitor, não é isso? Sim. Vamos lá. O que é que o benfeitor continua falando desde aquela hora? Se apresenta as fadigas, busca a água viva do Evangelho. O Evangelho no lar, Evangelho em casa, Evangelho na casa, busca o Evangelho. Refresca-te no oásis dos ensinamentos de Jesus, perante o deserto dos teus sofrimentos. Veja que coisa linda. A casa necessita da sua presença atuante, oferecendo seu trabalho como sacrifício útil para a organização no campo administrativo, doutrinário e assistencial. Ninguém alcança a exceção espiritual sem vencer a si mesmo e sem dar a vida pelo semelhante. Se desiste da jornada, outro te substituirá, pois os dignos de Deus não repousam na cabeça de um único homem. Espíritos para Kardec. Houve alerta e continuamos inspirando-te. Estamos contigo. O 33, que no 37 a gente vai parar, viu? Tá certo? No 37 a gente vai parar. Então, no 33, resposta do benfeitor. Continuando. Dando continuado. Ok? Opa. No 33. Continuando. Pronto, 33 está aí. Lembra-te. Né? Isso. Pode ler, por favor. Lembra de quantos são beneficiados nessa casa, né? Eu queria fazer um comentário sobre aquele passado, esse aqui. O oásis dos ensinos de Jesus perante o deserto dos teus sofrimentos. Você sabe que... Você me dá um minutinho agora, porque possivelmente meu neto acabou de nascer! Pedrão chegou! Viva Deus! Mais um espírito reencarnante! Eita, que maravilha! Me desculpe aí, por favor, que aí saiu o Tavares Espírita, entrou apenas o pai, né? O avô, e meu netão aí, não sei se dá para vocês verem. Aqui, deixa eu ver como é que eu faço, Jesus, certo? Para botar aqui, que maravilha! Acabou de nascer agora. Mas a responsabilidade, desculpa, mas a responsabilidade da Casa Espírita, ela está realmente num patamar muito grande, e o nosso filho Neto e a Joana estavam agora programados, era um parto programado, mas nós não poderíamos abrir mão, porque temos outras pessoas velando por ele, de trabalhar. Mas esse é o maior incentivo que o plano espiritual poderia nos dar, que eu, no momento de trabalho, no espiritismo, pudesse receber um espírito, que com certeza nós devemos ter feito alguma coisa de mal para ele,
e ele volta agora como nosso neto para que a gente possa, através do amor, restituir aquilo que muitas vezes podemos ter tomado dele. Então, é uma alegria incomensurável eu estar num programa espírita conversando sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Jesus, sobre as bênçãos de Maria, de Bezerra de Menezes, de Fabiano de Cristo, Maria do Pão, todos esses espíritos abnegados no bem e no amor, e eles me darem essa oportunidade infinita e maravilhosa de ter agora, nesse exato momento, meu neto nascendo por volta das 8 horas da noite. Muito obrigado, 8h35 para ser mais preciso. Muito obrigado, meu pai. Espero poder desempenhar bem essa função que o senhor me dá agora. Mas passada a emoção, vamos voltar à nossa atividade espírita, porque agora já está tudo bem encaminhado, precisamos reencaminhar aqueles que ainda não estão no caminho certo. E nós falávamos, antes da emoção muito grande, que Jesus sempre procurava o deserto. A gente vai ver lá no Evangelho do Cristo, né? O deserto que sempre ele ia quando precisava ficar. Então, eu achei muito interessante essa questão. Ok. Do nosso sofrimento. Mas vamos vir agora para a próxima página, o 33, que é aquela do benfeitor. Lembra-te quantos são os beneficiários nessa casa. Os adversários do bem só se infiltram por encontrarem brechas nos trabalhadores encarnados invigilantes. Né? Tá vendo aí? Então, nada ocorre, a família agora está dando tudo parabéns. Ah, Jesus, né? O senhor tem quantos netos, ô Gerson? Só meia dúzia. Meia dúzia de filhos. Eu empatei com você agora, viu? Meia dúzia de filhos e meia dúzia de netos. Tem quantos filhos? Eu tenho 7 meninos e agora 6 netos, né? Completei. Para mim. Tá bom. Completei agora, certo? O 6º neto, graças a Deus, né? Que bom. Então, ele fala aí da complexidade do caso. Quanto maior o sacrifício, maiores os méritos. Ergue a fronte, confia em Deus, ser um homem de bem e continua lutando pela caridade. Tudo passa, só o bem permanece. Me lembro bem que uma mensagem de Adolfo Bezerra de Menezes, ele disse que o mal não existe, sobre hipótese nenhuma, só o que existe é o bem, o mal é totalmente temporário. Então, tudo isso vai passar, por mais vexatório que seja, tudo realmente passa. É até uma mensagem muito bonita também do nosso irmão Chico Xavier. Para vencer essa luta, será preciso esclarecer os encarnados acerca da responsabilidade do trabalho na casa espírita, a importância da sintonia superior, evitando espalharem os vírus perverso e destruidor das fofocas, prevenindo-os com a vivência do Evangelho as terríveis infiltrações. Deixa eu dar um exemplo aqui muito claro. Há cerca de uns 20 anos atrás, nós estamos iniciando o nosso trabalho e fomos bafejados por um momento fantástico em que Amadeu, que está aqui escutando, ele me contou esse caso. Ele começou uma atividade, se eu não me engano, lá dos idosos, que tem no Bezerra de Menezes, e pela festividade que era o almoço dos idosos, começou a reunião sem a leitura do Evangelho. E seu João Cecílio, que na época estava encarnado entre nós, né, correu para a sala e disse: meu filho, leia o Evangelho e faça uma prece, porque nós iniciamos uma reunião sem autorização. Estamos sendo invadidos por uma verdadeira tropa de terríveis malfeitores. Né? E naquele momento, Amadeu se recolheu à prece, se recolheu ao Evangelho e foi um anteparo. Então, o Evangelho, em qualquer situação da nossa vida, ainda é o maior roteiro para a nossa vivência no planeta Terra. Perfeito. Então, nesse item aí, para vencermos a luta, é necessário a responsabilidade dos trabalhadores, o comprometimento dos trabalhadores. Ok? 34. Ok. 34. Veja a situação de Israel. Sentindo... Israel, que é o vice-presidente e o doutrinador, é o coordenador de doutrinário. Né? Sentimos a dedicação e a ajuda dos benfeitores, mas, desta vez, estamos carentes de ajuda. Não sabemos como agir. Onda de modismo toda generalizada.
versus pureza doutrinária. Ah, danada da pureza doutrinária. Então, vamos aí para essa pureza doutrinária, né? Tem uma palestra de Divaldo que ele fala em relação à tal da pureza doutrinária. Nós temos que ter uma certa pureza, não no exagero das coisas, mas ele diz assim, textual, tem isso até gravado num estudo de Divaldo. Se a doutrina é pura, ela não precisa de defensores, né? Porque se os defensores morrem, onde é que vai ficar a pureza? Então, se ela é pura e pronto, não vai precisar de ninguém defender para ela se tornar pura, né? Então, isso nada mais é do que, infelizmente, aquilo que nós fizemos com o Evangelho de Jesus, né? Depois fizemos também com a reforma do nosso irmão Lutero, e espero que a gente não esteja, com toda a sinceridade do nosso coração, incorrendo no mesmo erro dentro das hostes espíritas. Então, para adiantar o nosso lado, aí nós vamos para continuar na resposta. Se o desânimo te visitar, serás porta aberta aos perseguidores. Então, o desânimo abre uma porta para perseguidores. É preciso permanecermos firmes na pureza doutrinária, para que as orientações kardecianas não se percam no caminho. Se o zelo doutrinário é importante, devemos evitar a qualquer custo os julgamentos precipitados, limitando-nos a dar demonstrações seguras das orientações de Kardec. Né? Então, a resposta aí, a pureza doutrinária, vai para o 36. A pureza doutrinária. A pureza doutrinária não deve ser encarada como uma ferramenta produtora de discórdia. Daqui, como é que eu faço? Veja, é muito importante isso, viu? A pureza doutrinária não deve ser encarada como uma ferramenta produtora de discórdia. É, antes de tudo, capacidade normativa, reguladora das tarefas que se desenvolvem em nome da doutrina espírita, conjunto de princípios santos demais para serem alterados por mentes invigilantes e distante dos estudos doutrinários seguros. Estaremos contigo todo o tempo que dedicares ao trabalho espírita. Observação: Jesus ensinou o amor e a caridade. Ok? Então, maravilha. Agora, nós vamos para o 37 para encerrar essa etapa de hoje. Ok? Ok. Veja bem. Mensagem: Castro e Israel acordam, renovados, depois de uma aula dessa, né? Continuam as mensagens espirituais, solicitando vigilância, oração, reforma íntima, tolerância, nas atividades espíritas. A gente para hoje por aí, não tem coffee break não, a gente vai parar. Muito bem, a gente para aí, mas não para o estudo que a gente vai fazer, com certeza. E pelo que nós tivemos aqui de relação dos nossos irmãos da internet e também da rádio, tiveram algumas ligações aqui, muitas perguntas repetidas, você já respondeu, então nós preferimos não fazer, porque eram perguntas idênticas às que foram feitas e respondidas por você. Mas eu acho que esse livro, não tenho certeza que esse livro aconteceu na Casa Espírita, certo? É um livro de cabeceira para todo aquele que queira, de uma forma geral, né, evitar esses embaraços nos quais nós estamos muitas vezes fadados, vamos dizer assim, a passar por esses redemoinhos. Mas esses redemoinhos só ocorrem porque nós deixamos que isso venha a ocorrer, né? Então, nada mais lógico que a vigilância e a oração, meu amigo. Muito obrigado a você, obrigado a todo o pessoal aí do Viana de Carvalho. Estivemos hoje fazendo um estudo sobre Viana de Carvalho. Vou lhe explicar daqui a pouco por quê, certo?
mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais para a gente ir para o final do programa, e eu queria já ver a possibilidade de marcar com você. Será que na próxima sexta-feira, porque é o único dia que eu tenho vaga daqui até o final do mês, e até o dia 10 eu estou comprometido quarta, sexta, sábado e segunda. Né? Então a gente vai marcar para um domingo próximo, que nós estamos até o dia 15 de junho já todo preenchido, tá entendendo? Pronto. Mas a gente vai ver aqui para a gente continuar a partir do 37 em diante, depois desse cross break, né? E a gente continuar, porque esse assunto... Ainda passar uma semana fazendo coffee break. Uma semana. Pense num coffee break grande, né? E a gente volta... É o menor do seu neto. A partir do 38º. Então, muito obrigado a você. E eu quero agora fazer alguns avisos aqui da nossa rádio, web rádio Estação da Luz, né? E o primeiro, é por isso que eu falei para você que nós tínhamos falado sobre Viana de Carvalho. Nós vamos iniciar agora, a partir de terça-feira, um programa espírita, né? Chamado Ecos de Além Túmulo. E esse rapaz aí, esse carequinha, é o Luiz Olímpio Teles de Menezes, baiano, e ele é o pioneiro, né, da imprensa espírita no Brasil. Inclusive, esse Eco de Além Túmulo é o primeiro jornal espírita do Brasil, inclusive lido por Kardec e está na revista espírita do nosso querido Kardec. Então, terças e quintas, nós teremos esse programa Ecos de Além Túmulo, certo? Também, aí para lembrar você, que é aí da Bahia, dia 13/6, está um pouquinho longe, mas nós teremos uma entrevista com o presidente da Federação Espírita aí da Bahia, o nosso André Peixinho, que vai falar sobre o tema Bahia de Todos os Santos e de todos os espíritas, porque esses cabos que estão aí do lado, todos são espíritas. Então você tem aí Divaldo Pereira Franco, você tem Bittencourt Sampaio, tem Deolino Amorim, uma turma boa, o Spinola, enfim, uma série de espíritas da primeira hora, todos aí baianos e alguns nordestinos. Então a gente vai falar sobre esse pessoal. Isso aí é a nossa pesquisa. Queria até que vocês me dessem desculpa, porque ela está sendo pronta, né? Arthur Lins de Vasconcelos, Alta de Souza, né? Bezerra de Menezes, essa turma toda. Amanhã, meu amigo, nós vamos ter aqui com o nosso irmão Amadeu o programa Espírita nos domínios da mediunidade. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, meu amigo Amadeu vai estar aqui com a gente, fazendo esse programa que vai falar sobre pedagógica possível para que você possa entender como funciona, de fato e direito, os fenômenos mediúnicos. E com Amadeu, essa compreensão fica bem melhor, mais fácil. Na terça-feira, nós teremos o nosso irmão Nertan Jucá fazendo o programa Conversando sobre o Espiritismo. Hoje foi você aí, né, seu Gerson. E amanhã, um momento todo especial para a Web Rádio Estação da Luz, porque nós estaremos com a nossa irmã Luísa Martiletto, lá de Las Vegas, da Casa Espírita Las Vegas Christian Spiritan Center, e do Allan Kardec Espírita Sociedade de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Ela vai fazer um estudo conosco, cujo tema é Reconhece-se a árvore pelo fruto, e vai trazer também para nós a fábula do macaco e do peixe. Na terça-feira, nós teremos o nosso irmão Antônio Cabral, aqui da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal e do Grupo Nosso Lar, que vai fazer um estudo sobre o livro Nosso Lar. Na quarta-feira, nosso irmão Fábio Dionísio, de São Paulo, aí do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, vai estar falando sobre o livro que ele lançou, O Apocalipse de João. E na quinta-feira, a Web Rádio Estação da Luz e o Movimento Espírita, a Casa Espírita Emanuel, o Fabiano de Cristo, Maria do Pão, e também o Grupo Caritativo Francisco de Assis. Tenho o prazer de receber nosso irmão Edmundo César, lá de Lisboa, Portugal. Ele vai falar sobre a arte na obra de André Luiz, e o Grupo de Arte Espírita Persona e o Arena vão declamar poesias, entre outras pessoas, o nosso irmão Zé Vieira, a nossa irmã Heloísa Cabral, que nas horas vagas é minha filha desde que nasceu, e também o Sandro Cavalcante.
No sábado, dia 30, a Luísa volta para fazer um estudo sobre 2 livros que ela lançou, Abençoada Gravidez e o Evangelho para as Crianças. E também volta, no domingo, a Luísa falando sobre o movimento espírita nas terras do Tio Sam, né? Então, nós estamos aí até dia 30 com a programação toda preenchida. Nós queremos agradecer a todos aqueles que estão na audiência do nosso programa Estação da Luz, agradecendo a você, meu amigo Antônio Sérgio de Oliveira, por esses ensinamentos. Gerson, desculpa. Meu amigo. Alô. Eu queria agradecer. Está ouvindo? Está me ouvindo? Pode fazer agradecimento. Você pode fazer a prece final, meu querido, também? Posso. Então, lhe agradeço. Então, eu queria agradecer a oportunidade que está nos dando, né? E dizer que, para mim, é importante que cada vez que eu faço um trabalho, eu tenho que estudar, tenho que ler, aprender e fazer a minha reforma, né? Então, para mim é muito bom. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo e queria pedir perdão se porventura eu me empolguei e ofendi alguém nas minhas colocações. Que o grande arquiteto do universo nos cubra de bênção, nos ampare e nos guie. Senhor Jesus, queríamos te louvar, te agradecer e pedir. Pedir para abençoar essas casas, Fabiana de Cristo, Maria do Pão, e todas aquelas pessoas que assistiram esse trabalho. Abençoar a casa de cada um, ao netinho do nosso irmão, que acaba de chegar. Vai abençoar nossa casa, nosso lar e a todos. Senhor, nos abençoe, nos ampare, nos guie. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerias mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a Virgem Maria, Mãe Santíssima, nos abençoe e nos ampare. Muita paz a todos. Uma boa noite. Eu que agradeço a você e que bom que você pôde compartilhar comigo, meu amigo Gerson, esse momento feliz em que o nosso neto Pedro volta de novo ao planeta Terra através do abençoado dom divino da reencarnação. Então, muito obrigado a todos vocês que compartilharam essa minha alegria. Pedimos desculpa pela alegria por termos nos emocionado com a vida. Só um aviso. Na próxima vez nós vamos falar sobre a questão das obsessões, fascinação, etc. É muito importante. Está ótimo. Tá bem? No próximo estudo. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela vibração, obrigado pelo Sérgio. Estamos encerrando agora, um abraço fraternal a todos. Pedrão, valeu que você chegou, meu amigo, muito obrigado.